Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Em nome de Allah, misericordioso, misericordiador, e que a paz e bênçãos de Allah estejam sobre seu querido profeta e mensageiro, admoestador e alvissareiro, que a paz de Allah esteja sobre ele. Alhamdulillah, começamos mais um dos nossos encontros, o encontro do Coran, o encontro com a palavra de Allah, tabaraka wa ta'ala, o encontro com aquela palavra que, se a memorizarmos e crermos e praticarmos e incentivarmos, teremos sucesso nesta vida e na outra vida. Allah tabaraka wa ta'ala, iremos começar com a melhor das palavras, a recitação das melhores das palavras. E Allah tabaraka wa ta'ala, ele fala no Coran, na Suratul Baqarah, tabaraka wa taqaddasa wa ta'ala: Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun. Allah tabaraka wa ta'ala fala: com efeito, o mensageiro está crendo naquilo que foi revelado para ele de seu Senhor, do Senhor dele. Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izza. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Allah tabaraka wa ta'ala fala no Coran que o mensageiro, sallallahu alaihi wa sallam, é aquele que crê na mensagem do Senhor dele, de Allah tabaraka wa ta'ala, e os crentes assim creem. Todos eles creem em Allah, em seus anjos, em seus livros e no dia do juízo final. Allahu Akbar. Allah tabaraka wa ta'ala é aquele que menciona neste versículo do Coran, na Surah Al-Baqarah, que é um dever dos crentes, assim como foi um dever dos profetas e mensageiros, crer em Allah tabaraka wa ta'ala. E pegamos um hadith do profeta sallallahu alaihi wa sallam, ao qual chegou a Abi Umama radiyallahu ta'ala anhu, qal, Abu Umama, um dos sahaba radiyallahu anhu, ele relatou: Sami'tu Rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul, eu ouvi do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wa sallam falar. Olha só a dádiva que esses companheiros, as sahaba, a dádiva que eles tinham, não era senão ouvir as palavras do profeta sallallahu alaihi wa sallam, ouvir as perfeitas e belas palavras da revelação de Allah através de seu querido e amado profeta sallallahu alaihi wa sallam, que a paz de Allah esteja sobre ele. O profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati shafi'an li ashabihi. Rawahu Muslim. No relato de Muslim, um dos grandes compiladores de hadith, dos ditos do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wa sallam, o hadith que nos chega, que é uma ordem para nós e teremos uma recompensa se assim fizermos. O mensageiro de Allah sallallahu alaihi wa sallam, ele disse: leiam o Coran, leiam a palavra de Allah, leiam o livro de Allah tabaraka wa ta'ala, por certo esta leitura, este Coran, ele virá no dia do Qiyamah como intercessor para os seus companheiros, como intercessor para aqueles que o leem e para aqueles que creem e para aqueles que estão aplicando e desejando e almejando esta vida e a outra vida. Esta vida na obediência a Allah e a outra vida desfrutando do paraíso de Allah tabaraka wa taqaddasa wa ta'ala. Vamos em mais um hadith do profeta sallallahu alaihi wa sallam para que possamos começar, dar início às os nossos encontros, que pedimos a Allah tabaraka wa ta'ala que sejam abençoados, que sejam benéficos para aqueles que falam e aqueles que ouvem. Subhanallah. O profeta sallallahu alaihi wa sallam, an Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, relatado pelo terceiro khalifa do Islã, Uthman radiyallahu anhu, disse: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wa sallam disse: Khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Rawahu al-Bukhari. No relato de Bukhari, o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: o melhor de vocês, quem será o melhor de vós? Subhanallah. Quem dentre nós não deseja ser o melhor naquilo que faz? E o crente deve ser o melhor em crença. Mas o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: Khayrukum, existe uma pessoa que é o melhor de vocês. Khayrukum man ta'allama al-Qur'an. O melhor de vocês é aquele que aprende o Coran, wa 'allamahu, e o ensina. Então estamos aqui nesses encontros, aprendendo a palavra de Allah, tabaraka wa ta'ala, para que sejamos dentre as melhores das criaturas, aquelas que estão aprendendo
e a segunda parte do hadith, que estão ensinando a palavra de Allah, Tabaraka wa Taqaddasa wa Ta'ala. Iremos fazer, inshallah, a nossa chamada para vermos aqui os nossos irmãos participantes. Barakallahu fikum. Por gentileza, falem os nomes dos presentes aqui, por gentileza, para que possamos estar anotando. Vamos ver o irmão Nasser. Deixamos aqui o irmão Nasser. Nasser, Barakallahu fik. O irmão Alex. Fátima Zahra. Fátima. A Zahra. Temos o irmão Uthman. Temos o irmão Jefferson. Barakallahu fik. Temos a irmã Nur. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah, marcamos aqui então o nosso encontro. E sabemos que no final dos nossos encontros, que pedimos para Allah que seja abençoado, teremos, como vocês sabem, foram informados, inshallah, uma competição da recitação do Coran. Ou seja, tudo aquilo que estivermos vendo nos nossos encontros serão questionados, serão depois postos vocês à prova, certo? Tal como a recitação, tal como algumas questões dos significados do Coran, né? Pois os nossos encontros não irão se privar apenas a maneira de pronunciar as palavras, tudo bem? Não é apenas a tilawa, a tajwid, a recitação, as regras de recitação, porém também um pouquinho do que for facilitado do tafsir, ou seja, da interpretação da palavra de Allah, Tabaraka wa Taqaddasa wa Ta'ala. Começaremos com a sura Al-Fatiha, né? Sempre começamos com aquela sura que o profeta sallallahu alaihi wa sallam, olhem só o hadith, sallallahu alaihi wa sallam, o profeta sallallahu alaihi wa sallam, ele disse: La salata, não existe a oração não existe, olha só, liman la yaqra'u bi fatihatil kitab ou bi umil kitab, para a pessoa que não lê a mãe do livro ou a abertura do livro. Ou seja, o capítulo Al-Fatiha, o primeiro capítulo do Coran, não existe a oração completa, correta, com a evidência e com a recompensa, né, se na outra vida, exceto para aquela pessoa que lê Al-Fatiha na sola, na oração. É claro que para isso tem algumas cláusulas, para a pessoa que está aprendendo ainda, não é verdade? Não vamos falar que a pessoa que não sabe, está aprendendo, buscando, mas não conseguiu, não terá oração ainda. É claro que são níveis que vamos respeitando de cada um, mas não devemos nos deixar desatentos quanto ao aprendizado desta nobre sura, deste nobre capítulo. Allah Tabaraka wa Ta'ala começa neste capítulo, e antes da leitura do Coran, Allah Tabaraka wa Ta'ala fala: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ. Allah Tabaraka wa Ta'ala fala: quando vocês forem وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ. Allah Tabaraka wa Ta'ala fala: então quando for ser lido o Coran, quando vocês lerem o Coran, amparai-vos em Allah contra o shaitan amaldiçoado. Olha só, Allah Tabaraka wa Ta'ala nos dá uma base do Coran para que possamos pegar esta escritura, Allahu Akbar, aquele que fez descer o livro com a verdade e com a justiça, para que os humanos assim pratiquem e creiam e sejam recompensados. Na verdade, Allah Tabaraka wa Ta'ala fez esse livro descer, porém todo livro, quando vamos comprar um livro na livraria, às vezes eles vão dar para nós um manual, pequeno manualzinho para instrução para compreender o livro, ou até no final do livro, dentro dele mesmo, o autor vai e escreve um pouquinho no rodapé ou na página do final lá, na última página, algumas instruções sobre o livro. E Allah Tabaraka wa Ta'ala não é aquele que esqueceu algo. Ele fez com que descesse a Sunnah, o exemplo do mensageiro de Allah, como sendo a explicação do Coran, como sendo a explicação das palavras dele, glorificado e exaltado sejas. Então começamos com a importância deste primeiro dito, não é um versículo, mas é uma introdução para os versículos. Allah Tabaraka wa Ta'ala nos informa através do Rasul sallallahu alaihi wa sallam que devemos falar o dito A'udhu billahi minash shaitanir rajim. O dito claro, óbvio e direto. Não é um dito que traz uma tortuosidade na compreensão, em seguida na pronúncia, em seguida no entendimento e na prática do dito, olha só. E na confiança que o dito traz.
Olha só, quando falamos um dito, estamos entendendo, na verdade? Allah Tabaraka wa Ta'ala mostrou que nesses ditos aqui, nessas palavras de Allah Tabaraka wa Ta'ala, fala: amparo-me em Allah, contra o shaitan, o amaldiçoado. Então começamos com uma base, é que estamos pedindo proteção em Allah. Porque se fosse dito, um exemplo, A'udhu bir-Rahman, amparo-me no misericordioso, eu estou apenas buscando o atributo da misericórdia. Se dissesse A'udhu bil-Ghaffar, eu amparo-me no perdoador, ainda estaria apenas se amparando ou buscando amparo no atributo do perdão de Allah, al-Maghfirah, no atributo do perdão de Allah Tabaraka wa Ta'ala. E se tivesse dito A'udhu bil-Jabbar, busco proteção no Fortíssimo, estaria apenas buscando a proteção em algo que é forte, que é Allah Tabaraka wa Ta'ala. Porém, apenas no quesito da força de Allah Tabaraka wa Ta'ala. Porém, quando disse A'udhu billah, amparo-me em Allah, então já generalizou todos os 99 nomes e atributos de Allah Jalla wa Ala, de Allah Tabaraka wa Ta'ala. Já generalizou todos os 99 nomes de Allah Tabaraka wa Ta'ala, nomes aos quais foram mencionados no Quran e na Sunnah do Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, e outros nomes que só Allah é bem sabedor deles. Tabaraka wa Ta'ala, glorificado e exaltado sejas. Então, meu irmão, minha irmã, quando estamos recitando antes da Al-Fatiha, antes de começarmos a oração da Al-Fatiha, a leitura, ou seja, a leitura da Al-Fatiha, falamos esse dito e devemos pensar e razoar e saber que estamos buscando proteção em Allah, Tabaraka wa Ta'ala, não em nenhuma das criaturas. Então pegamos uma base, é que este dito, até na oração, como sabemos, ele é dito apenas uma única vez. Não é toda a rak'ah, toda a unidade, você fala, repete, repete. Não está na Sunnah. Não foi permitido ou dito para que repitamos sempre em toda a unidade de oração. Não, antes da Al-Fatiha, ou seja, uma única vez, porque você está amparando-se em Allah. Então não há salvaguarda, não há proteção, exceto em Allah. Tabaraka wa Ta'ala. Glorificado e exaltado sejas. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. O dito fala: amparo-me, busco proteção em Allah contra o shaitan, o amaldiçoado. Aí pegamos a questão que aparece no versículo da Sura An-Nas, minal jinnati wan-nas, seja ele dos gênios ou seja ele dos humanos. É que um exemplo, esta proteção que estamos pedindo, não estamos pedindo apenas proteção contra o shaitan dos jinn, dentre dos jinn, né? Um exemplo assim, os gênios lá, não. Estamos pedindo proteção em Allah contra o shaitan dentre os ins, al-insan, dentre o ser humano também. Porque pode haver aquele ser humano que fala: ó amigo, faça tal coisa. E aí amparamos apenas contra aquilo que não vemos, do mundo do invisível, e esquecemos aquelas criaturas que estamos vendo ela, tocando nela e do lado na rua. Ou seja, na verdade, então esse dito vai muito além do que estamos pensando, com evidência do Quran, que Allah Tabaraka wa Ta'ala no final da Sura Nas, que será uma sura que veremos inshallah, minal jinnati wan nas, ou seja, aquele que sussurra perfídias nos peitos dos homens, seja ele dos gênios e seja ele dos homens. Tanto um gênio do jinn, ou seja, do mundo do invisível, poderá sussurrar contra o ser humano, para o ser humano, e até um ser humano pode assim sussurrar e incentivar a que seja feita a prática do errado, e nos amparamos em Allah Tabaraka wa Ta'ala. Então a palavra shaitan, mencionada na frase, não é apenas o Satanás, aquela criatura que se chama Iblis, né? Kana minal jinni, era dentre os gênios, como Allah Tabaraka wa Ta'ala menciona na sua escritura. Esse shaitan Iblis era dentre os gênios, né? Porém, não devemos pensar que apenas ele na história, mas também um ser humano pode ser um ser humano, literalmente, satânico, com conselhos ou ações que levam assim desta forma. Então pegamos que a palavra shaitan não é apenas uma única criatura, pode ser o nome da criatura, pode ser um atributo sobre a criatura, porque os sábios falam, a palavra shaitan vem da palavra shatona. Shatona, em árabe, literalmente, a tradução literal, significa aquele que saiu do caminho reto, aquele que se extraviou. Tanto o gênio como o ser humano pode fazer essa questão. Não é verdade? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Pedimos proteção em Allah contra o mal do Satanás, o amaldiçoado, e podemos, inshallah, começarmos
ouvindo a recitação desta al-isti'adha, chama al-isti'adha, de cada um dos irmãos. Inshallah, começamos pelo irmão Nasser. Fale para nós esta frase, por gentileza. Qual é a primeira que você tinha falado? Al-isti'adha, né? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Certo. Quando vamos frisar nas letras, né? A'udhu, dhal, a letra dhal, então é língua entre os dentes, certo? Para que não fique a'udu, porque se fica a'udu, olha só como o árabe é sensível, e nossa aula não é de língua árabe, né? No momento aqui, mas entra um pouquinho. É que a palavra a'udu significa eu voltei, a'udhu, me amparei. É claro, tem um significado parecido, mas não é o que deve ser dito. Repita novamente, lembrando que é dhal, a'udhu. Agora, alhamdulillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Alhamdulillah. Certo. Pode começar a recitação? Ainda não, um minutinho só. Vamos todos passar esta parte. Lembrando que vamos pegar a recitação e um pouco do tafsir, da explicação de cada aya ou de cada frase, como foi mencionado. Vamos agora para o nosso irmão Alex. Alex Muniz, por gentileza. Sim. A palavra rojim, né? Jogamos por som do ró. Não deixamos apenas ra aberto assim, tudo bem? Deixamos ele fechado, a letra com o mesmo, de óleo, né? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Repita. Alhamdulillah. Vamos agora para a irmã Fátima, por gentileza. A irmã Fátima, Az-Zahra. Certo? A irmã nos ouve, o microfone seu está desligado. Assim, vamos passar para outra pessoa então, daqui a pouco a irmã inshallah volta. É a irmã Nur, por gentileza. Sim, sim. Isso, Rojim, certo? Jim, né? A irmã sei que é alfabetizada, alhamdulillah, então a letra Jim, né? Rojim. Alhamdulillah. Sim, bom, sempre vamos pegando o diamante, em seguida vamos lapidando ele para que fique mais bela a pronúncia, inshallah. O irmão Uthman. Alhamdulillah. O irmão Jefferson, barakallahu fika. Alhamdulillah. Atentando no finalzinho da palavra rajim, alongamos um pouquinho. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Alongando um pouquinho. Depois os lábios fecham-se para a letra M, letra mim, no final. Certo? Ficou apenas a irmã Fátima, né? Deixamos para ela aqui pontinho aqui de observação. Certo. Vamos começar pela recitação da Al-Fatiha. O irmão Nasser, recite-a por gentileza, completamente, inshallah. Devagar, lento mesmo, bem devagar, inshallah.
Mashallah, barakallahu fika. Temos duas questões, na verdade, sobre a sua recitação. Quando você falou o versículo Ihdina as-siratal mustaqim, você acabou alongando mustaqim. Não precisa, tudo bem? Está curto a palavra mustaqim, certo? Volte novamente. Ihdina as-siratal mustaqim. Ihdina as-siratal mustaqim. Isso, pronto. E também é a letra, sim, a letra tá. Tudo bem? Cuidado para não falar to, né? Mustaqim. Novamente. Ihdina as-siratal mustaqim. Melhor, alhamdulillah. Mustaqim, certo. E o último é ghayril, certo? Ghayril maghdubi. É com i embaixo, ghayri. Fale novamente o versículo. Ghayri. Sim, complete. Complete o versículo. Sim, complete o versículo. Alhamdulillah. Bem, a irmã está sem áudio. Não tem problema, irmã. Barakallahu fik. O irmão Nasser, alhamdulillah. Certo? Vamos agora para o irmão Alex, por gentileza. النافذة والباب. النافذة, acno e dever. Dá. Sim, certo? Deu para ouvir aqui o do irmão, porém nós precisaremos retocar algumas coisas um pouquinho, bastante, olha só, não muito, mas bastante. Fale por gentileza novamente, só o primeiro versículo. Hasbuk, certo? Hasbuka, perfeito. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Levantando a língua no céu da boca, olha só. Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Repita. Melhor, porém cuidado na palavra alamin, não é alamin, alamin, não pode levantar depois no segundo, tudo bem? É só o primeiro, Rabbil Alamin. Repita novamente. Certo, agora alhamdulillah, certo. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. O segundo. Amém. Alhamdulillah. Temos três questões que podemos mencioná-las aqui. Uma é o versículo de número 4. Na verdade, o quinto versículo para você. É o versículo Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ou seja, você não mencionou a questão do wa entre as duas partes, né? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tudo bem? Agora sim, alhamdulillah, certo. Depois, o outro versículo que fala, um deles lá, Sirotol ladhina, ladhina, língua entre os dentes, Sirotol ladhina, certo. Cuidado para não ser ladina, de dado, não. Sirotol ladhi, é o Z literalmente mesmo, Z com língua entre os dentes. Sim, certo, mas cuidado com a primeira letra, não é fi, não, é si, é sod, letra S de sapo mesmo, porém, deixa a saída comum, si. Lá,
Não, olha só, cuidado para não colocar a língua para fora entre os dentes, tá? Deixe apenas, literalmente, o som que você faz se você fizer o bico, se dessa forma assim. Sim, porém, da parte que dá para ouvirmos aqui, parece que você está colocando a sua língua entre os dentes. Dá impressão, porque o som está saindo desta forma, né? Mas tem que tomar cuidado só nessa parte. Siroto. De novo? Não. Vamos ver aqui um exemplo no português mesmo. Fale circo. Si. Eu não sei se é o microfone ou a pronúncia mesmo, mas nós veremos, inshallah, para que possamos corrigir essa parte aqui. Porque a letra Sod é uma letra importante pegarmos aqui. Certo? Sirata alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim. Aí chegou a última questão sua. Wala dallin. Fale. Wala. Deixa lá mesmo. Uhum. Sim, alhamdulillah. Wala dallin. Certo. Wala dallin. A recitação melhor, a correta, ou seja, é que devemos respeitar toda a acentuação que existe. Um exemplo assim. Wala dallin. Não, waladolin, tudo bem? Waladolin, levantando por causa do shadda, um acentinho que aparece lá na letra. Agora melhor, fica melhor. Certo. Barakallahu fika. Vamos ver agora o irmão Uthman. Amém. Alhamdulillah. Nós pegamos aqui algumas questões. A primeira questão que podemos mencionar no momento aqui é Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Ra. Olhem só. Ar-Ra. Ar-Ra. Fale. Ar-Rahmani. Sim. Essa letra R, que é o Ró, nós não podemos deixá-la muito, às vezes dobrar a língua muito ou sumi-la de vez. Tudo bem? Temos que deixar no meio termo. Não será, vou deixar a pronúncia bem errada para vocês verem aqui. Ó. Não será Ar-Rahmani dessa forma. Dobrando muitas letras assim, não pode. Temos que tentar deixá-la mais para dentro da garganta. Ar-Ra. Ar-Ra. Ar-Rahmani Rahim. Fale. Porém aí você acabou pronunciando Ró. Ró, né? Dobrando a língua um pouquinho assim. Dessa forma, não fica como sendo melhor. Tudo bem? Então, tente ocultá-la. Um exemplo na palavra, tem uma palavra, creio que seja no inglês, air. A palavra air, né? Ar, né? Acho que é ar. Tudo bem? Então, não sai o R dobrando. Não é ar ou não. Air. Dessa forma apenas. Né? Air. Tudo bem? Então, fale air. Só air mesmo. Pronto, isso que desejamos. Ou seja, Ar-Ra, Ar-Rahmani Rahim. Novamente. Certo, porém você acabou jogando para o El, ou El, com U no finalzinho, não fica dessa forma. Porém deixamos aqui como um risco no momento. E também você cometeu o mesmo erro do irmão Alex quando tirou do 5º versículo wa, ou seja, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, tudo bem? Tem esse wa entre as duas frases, tudo bem? Fale novamente, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. De novo, por gentileza. Alhamdulillah, agora sim.
Também na questão da letra Dhal do texto, Sirotol Ladina, Ladina, é o Z mesmo. Nas transliterações, às vezes vemos aquela transliteração inglesa, na verdade que é o DH, muito, está dessa forma para todo o livro praticamente, de transliteração. Isso, opinião própria minha só, cada um tem a sua, é claro, que para mim eu acho que atrapalha um pouquinho mais do que ajuda, né? Se formos ler como na regra do português 100%, vai falar Aladina, não tem como fugir. Português não é dá ali naquele caso. Então, o correto, o que eu faço, o que eu acho, é que deixemos a letra Z mesmo ali, pode ser ZZ, dois Zs, não tem problema, né? Para que não caiamos nesse erro de falar Aladina, mas o correto é Aladina, Aladi. Fale novamente, Sirotol Ladina. Alhamdulillah, agora sim, melhor. Certo. Sirotol Ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amém, certo? Vamos para o irmão Jefferson. Muy brato Jefferson. Recite para nós, por gentileza, Al-Fatiha. Barakallahu fika. Amém. Certo. Pegamos a primeira parte. Antes de tudo mesmo, de falar sobre alguma coisa, é que tentemos recitar devagar mesmo, bem devagar. Allah Tabaraka wa Ta'ala fala no Coran, وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, e recitai o Coran pausadamente, bem lento mesmo, tudo bem? É uma base que pegamos, inshallah, conselho para mim primeiro, em seguida para todos vocês, e para os irmãos que estão assistindo aqui no Instagram também, inshallah, é que devemos recitar o mais devagar possível, tudo bem? Pegando a sua primeira questão, o primeiro versículo, a primeira ayah fala Alhamdulillahi Rabbil Alamin. A parte Rabbil Alamin é a parte que ficou pendente da sua recitação, tudo bem? Então, se atentemos ali naquela parte, Rabbil Alamin. O que tu diz? Certo? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Em seguida, também o mesmo erro dos irmãos que passaram ali, exceto o Nasr, é wa. A palavra wa. É Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Por isso que temos que recitar devagar, para às vezes não comermos uma letra sem querer, não é verdade? Então, fale novamente. Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Jefferson, nos ouve? Barakallahu fika. Sim, porém, existe o wa entre as duas, olha só. Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. De novo. Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Certo, repita após mim. Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in.
Certo, porém tem uma no meio que é wa. Fale apenas wa. Certo, agora sim, alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Novamente, por gentileza. Na'budu. Certo, porém faltou o wa apenas. Vamos deixar ela aqui e mandaremos no grupo uma caligrafia mais aproximada para o nosso português, ou seja, a transliteração. Não é verdade? Por o português que eu mesmo fiz ela, respeitando aquelas regrinhas do nosso português, qual é a que deve ser usada mesmo? O exemplo Z, tem que ser Z, né? E o A está bem, inshallah, simples ali. A outra questão, antes de pegarmos aqui, é Sirotol Mustaqim. Sirotol Mustaqim. Ihdina Sirotol Mustaqim. Esse aqui é levantando a língua, só uma dica de ouro, só brincando. Sirotol Mustaqim. Fale. Tá. Novamente. Sirotol Mustaqim. Levantando a língua assim. Mustaqim é o que, a letra Q mesmo. Mustaqim. Novamente. Agora sim, alhamdulillah. Agora está certo. Alhamdulillah. Certo. Lembrando que estamos anotando de todos aqui um resumo dos erros, vamos falar assim já diretamente. Para quê? Para que possamos ir lapidando, não é verdade? Sempre vamos voltar para estas questões e vamos lapidando, inshallah, um pouquinho dela. Agora, Barakallahu Fika, Akhi Jefferson. Vamos para a irmã Nur. Barakallahu Fiki. Amém, certo. Pegamos aqui algumas questões que eu pensei até que os demais cairiam nesta questão desse errinho que é muito difícil mesmo às vezes da pronúncia, ou de pegarmos isso, mas sempre estamos aprendendo, alhamdulillah. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Melhor de vós é aqueles que aprendem o Qur'an em seguida o ensinam, na verdade? Então estamos aprendendo e ensinando uns aos outros, alhamdulillah. O versículo fala, um exemplo começando lá, Alhamdu, Alhamdu. Lembre-se que a letra Lam, né, a letra L, quando estiver muda, você terá que levantar a sua língua no céu da boca. Apenas isso. Regra de ouro, pronto. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Fale, por gentileza. Certo. Certo. Então, a sua dica, Rabbil Alamin. Sim. A questão que você deve acentuar aí é o quê? É a letra Lam. Dos versículos aí que está aparecendo, esse versículo, duas letras Lams, né? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tudo bem? Novamente. Bom, alhamdulillah. E a questão também da letra Mim, a letra M, né, no versículo aparece bem no início da primeira palavra. Alhamdu. Olhem só o movimento dos lábios, por gentileza. Alhamdu. Deve-se fechá-los.
né? Porque a letra M de macaco fecha, o N de navio deixa aberto. Se fosse N, falaria assim, alhamdu, alhamdu, aí é N de navio. Mas como é o M de macaco, fechamos alhamdu. Fale. Mas parece que não está. Feche e faça assim, olha só, por gentileza, faça o som dessa forma. Alhamdu. Porém, parece que a irmã não está fechando os lábios, apenas feche, mantenha-os fechados e faça o som mais para o nariz. Hamdu, né? Novamente. Certo, porque ainda está parecendo que é o N de navio, então é uma questão que devemos tomar cuidado aqui. Marcamos aqui. Certo. O terceiro ponto é da letra Dhal, o nosso Z, né? Sirotol ladhina, ladhina, né? Fale novamente. Ladhi, língua entre os dentes, para facilitar a mesma pronúncia. Ladhina. Lá, está aparecendo o D de dado, cuidado, né? Ladhi. Fale, vamos deixar a pronúncia errada para a gente voltarmos, olha só. Fale lazina, zi. Pronto, você fez o Z, agora temos que deixar esse Z mais fraco, né? Deixando a língua entre os dentes. A mesma pronúncia da letra Tha, aquela letra que tem 3 bolinhas, o S entre os dentes, assim, né? Então, com Z, ladhina, sirotol ladhina an'amta alayhim. Novamente. Certo. Cada um de vocês, depois eu mandarei lá algumas letrinhas que vocês terão que corrigi-las. Tudo bem? Algumas letras, cada um tem as suas, que poderíamos estar corrigindo, inshallah. Sem dúvida que ao longo do tempo, inshallah, vamos desenrolando o nó da língua, né? E quem melhor indito do que o profeta Musa, profeta Moisés, sallallahu alaihi wa sallam, que a paz de Allah esteja sobre ele e as bênçãos de Allah, quando ele suplicou para Allah destravar o nó da língua dele. Olha só, o profeta Moisés, sallallahu alaihi wa sallam, a paz de Allah esteja sobre ele, suplicou para Allah, oh Allah, destrave o nó da minha língua e faça com que eles me compreendam. Então, também devemos suplicar da mesma forma que ele suplicou para Allah, tabaraka wa ta'ala, né? A última questão da irmã aqui é a palavra an'amta. Esta palavrinha, an'amta, um verbo, né? An'amta. Vamos dividir a regra do N e do M. Né, falamos que N de navio é nasal, então olha só a dica de ouro já, nasal, N de navio, nasal, M de macaco, pronto, fecha a boca, os lábios, né? Essa palavra divide em 2 regras. A primeira, olha só, temos até a lousa aqui, dá até para escrevermos, né? A primeira aqui, anta. Vocês estão vendo aqui, por gentileza, do pessoal do Meet, nosso aplicativo aqui? Alhamdulillah, todos veem? Todos estão vendo? Certo, né? Nós vemos aqui na lousa, ali na lousa no cantinho lá para todo mundo ver. Aqui temos o N de navio. Então, a primeira sílaba é nasal. É a mesma palavra, tudo bem? Não são 2. Agora temos aqui no finalzinho, aqui no início, quer dizer aqui, ó. É M de macaco, então fechamos os lábios. Mas é a letra Ain, então é mais forte ainda. Olha só. Só fechar. Amta. An'amta. Ou seja, não pode ser anamta. Vou falar errado. Anamta. Não pode ser anamta, pois aqui temos um traço para dividi-la. As 2 sílabas. Desculpem. Dividir as sílabas aqui, né? Então, a primeira, navio, nasal, né? O segundo, amta. An'amta. 2 partes, tudo bem? Que podemos estar pegando aqui. Fale novamente. Certo, porém parece da sua pronúncia que foram 2 N's de navio.
Então é a questão da palavra alhamdu, né, que não soou nitidamente a sua pronúncia do N de navio mesmo, né? Siratal ladhina an'amta alayhim. An'amta, an'amta, fechando mesmo para que fique mais evidenciado, inshallah, né? Certo. Então aqui é a última questão da irmã. Novamente, por gentileza. An'amta. Fale. Melhor. Porém, depois, inshallah, vamos ver, inshallah, para que a irmã possa pegar essa letra M mesmo e soar com o som do M. Tudo bem, inshallah? Dará certo sim. Essa é só questão de tempo. E eu falo uma coisa pessoal minha mesmo. Quando eu estava aprendendo Al-Fatiha, um exemplo, 2015, isso, aí eu não sabia a diferença entre M e M e N. M de macaco e N de navio. Não sabia a diferença. Então eu pronunciava tudo como o português faz, né? Nosso português, a palavra sim. Sim termina com M, mas pronunciamos com os lábios abertos, né? Não tem problema. Então eu não sabia disso. Até no inglês acontece isso. No inglês, olha só, na língua inglesa, a palavra number, número, né? Number. Você vê que você tem que pronunciar o M fechando a boca, senão dá errado. Fica number, estará errado, né? Ou seja, a pronúncia não estará tão perfeita, inshallah. Certo, aqui foi uma introdução sobre Al-Fatiha que pegamos na pronúncia. Vamos pegar hoje, antes, inshallah, de finalizarmos o nosso encontro, um pouquinho sobre o tafsir da sura Al-Fatiha, da explicação da sura Al-Fatiha. Tudo bem? Nosso aplicativo já deu 1 hora exata aqui, então já está o nosso tempo praticamente certo, inshallah. Mas pegamos um pouquinho do primeiro versículo aqui, da primeira ayah, né? Nós falamos anteriormente sobre o dito A'udhu billahi minash shaitanir rajim, amparo-me em Allah contra o mal do shaitan, o amaldiçoado, uma introdução para a recitação do Coran, seja na oração, a salah, e seja fora da salah, fora da oração, ou também, olha só que coisa que aconteceu no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam, existiam 2 sahaba e eles estavam ali brigando, discutindo. O profeta sallallahu alaihi wasallam, ele disse, existe uma kalima, existe uma palavra que se eles disserem, se eles falarem esta palavra, ou seja, não é só pronunciar, mas saber o significado dela, né? Irá sair deles o que existe de rancor, e de briga, e de inimizade. Irá sair deles. Ficarão em estado benéfico. É o dito A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Então, olha só. Quando estamos na hora da raiva, nervosos, a sunna fala, sente-se. Olha só que coisa que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse. Quando você está nervoso, com raiva, sente-se. Vá sentar. Sente-se no chão, sente-se na cadeira, vá para algum lugar. Ah, eu estou sentado, deita. Fique deitado. Isso irá ajudar você. Ou seja, você irá mudar a sua estatura, seu jeito, né? E lembre-se de se amparar em Allah. Pedir proteção a Allah. Para Allah, tabaraka wa ta'ala, porque não dissermos o dito A'udhu billahi minash shaitanir rajim, amparo-me em Allah contra o mal do shaitan, o amaldiçoado. Em seguida, o dito que vem não é um versículo. A maioria dos sábios do tafsir, minal mufassirina, dos sábios do tafsir, eles falam que o dito al-basmala não está contando-se dentre al-ayat, dentre os versículos. Por quê? O Coran, o nosso livro, alhamdulillah, la raiba fihi hudan lil muttaqin, não há dúvida alguma, é orientação para os tementes. Allah tabaraka wa ta'ala menciona que nesse livro existirão milagres científicos, alhamdulillah. Milagres linguísticos é o nosso ponto de falar hoje. Então no Coran, um dos milagres do Coran é o milagre linguístico, da eloquência dos versículos, da simétrica dos versículos e da colocação das palavras perfeitamente em língua árabe clássica, clara, bilisanin arabiyyin mubin, em língua árabe clássica, clara, em língua árabe clara. Então não é tido como o Bismillahirrahmanirrahim, um versículo, por quê? Na Suratun Naml, a sura das formigas, Allah tabaraka wa ta'ala fala sobre quando Sulaiman, alayhi salatu wassalam, sallallahu alayhi wasallam, o profeta Salomão, que a paz de Allah esteja sobre ele, enviou uma carta para a rainha de Sabá, né?
Enviou uma carta para uma rainha, coisas entre governos, vamos pensar, coisas mundanas, da dunya, dessa vida. Olha só como pegamos o exemplo dos profetas e mensageiros em tudo, até na dunya, nos assuntos de governo, 2 países ali, um crente, o outro incrédulo, olha só, mesmo assim, ele pensou, Deus é o maior. Eu devo obedecer a Deus, devo começar com o nome de Deus. Allah fala, Innahu min Sulaiman. Por certo, a carta que ele mandou era de Salomão. Foi de Salomão. Wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Allahu Akbar. Allah fala, por certo, aquela carta que Salomão mandou, a carta lá, era de Salomão. Salomão que mandou, sem dúvida nenhuma, porém era em nome de Allah, misericordioso, misericordiador. E quantos capítulos existem no Coran? Alguém pode responder por gentileza? Quantos capítulos? Quantos capítulos será que tem no Coran? Se alguém quiser escrever no Instagram aí também. Quantos capítulos? Alguém falou, mas o microfone não jogou o som certo. Por gentileza? 114. 114, tudo bem? 114 capítulos. Então, se pegarmos 114 capítulos, todos eles começando com Bismillahirrahmanirrahim. 114 Basmala. Basmala é o nome para Bismillahirrahmanirrahim, tudo bem? 114 capítulos, 114 Basmala. Dessa forma aqui, tem que coincidir para dar o milagre também linguístico do Coran, na verdade. Porém, na sura... a nona sura do Coran, Suratu Tauba, não começa com Bismillahirrahmanirrahim. Justamente, dentre os sábios falam, é para que dê esse milagre científico do Coran, porque aquele dentro do versículo do Coran mesmo, da Sura Naml, Sura das abelhas, das formigas, né, já é uma basmala, então ficaria 115 basmalat, um exemplo assim, né? E outra é que o profeta sallallahu alaihi wasallam, como chegou no Musnad do Imam Ibn Hanbal, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, Musnad do Imam Ahmad ibn Hanbal, tem um hadith que fala que não foi relatado quando era recitado a Sura Tauba, a nona sura do Coran, a presença do Bismillahirrahmanirrahim. Em seguida a Suratul Anfal, a sura dos espólios de guerra que chegam após, os companheiros falaram que não foi recitada entre Al-Anfal e a Tauba, entre as duas aqui, dividindo as duas, o Bismillah. Então eles pensaram que era a mesma. Olha só, pensaram que era a mesma sura, pela ausência do Bismillah, pela ausência do Basmala, né? 113 com Bismillah, alhamdulillah, o irmão Jamal mandou aqui, mashallah, 113 suratas com Bismillah, exceto a nona, como falamos agora, sem começar com o Bismillahirrahmanirrahim. Justamente para que dê o quê? Aquele milagre científico de, entre aspas, casar a questão dos números no Coran, pois também é um dos milagres do Coran, a parte linguística, como podemos estar mencionando. Esse dito Bismillahirrahmanirrahim, assim como falamos no dito A'udhu billahi minash shaitanir rajim, você está começando com o nome de Allah. Ali amparamos em Allah, pedimos proteção em Allah. Em seguida, estamos começando com o nome de Allah, Tabaraka wa Ta'ala, para que possamos estar recitando as belas e perfeitas palavras de Allah, Jalla wa Ala, glorificado e exaltado sejas. E pegamos uma sunnah do mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wa sallam, sempre que formos comer, sunnah simples, vamos comer, fale Bismillah, em nome de Allah. Toda boa ação que você vai fazer, diga Bismillah, ou intencione Bismillah. Toda boa ação, olha só. Uma sunnah, um exemplo do profeta sallallahu alaihi wa sallam, quando vai entrar na masjid, a súplica é um pouquinho grandinha, porém começa com Bismillah, começa falando Bismillah, em nome de Allah. Quando vamos fazer uma palestra, olha só, às vezes surge uma coisa, o irmão tal, fale algo aqui na escola, fale algo aqui para o seu vizinho, fale algo aqui para alguém. Não vamos começar a falar, amigo, tudo bem? Como você está? Como você está? Vou falar algo para você benéfico. Não fale isso. Fale Bismillah, em nome de Allah. Comece com o nome de Allah. Até mesmo nas coisas mundanas, vamos mandar uma carta, vamos mandar uma mensagem com um quesito maior, um exemplo assim. Escreva Bismillah. Comece com o nome de Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Esse conselho que eu dou primeiro para mim, em seguida para meus irmãos e irmãs queridas por Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Certo? Então,
Isso foi o que foi facilitado falarmos hoje sobre um pouquinho do A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim, al-Isti'adha, o dito da Isti'adha, e o dito do Basmala. Um pouquinho mesmo, em seguida, inshallah, no próximo encontro, vamos falar um pouco sobre o dito Ar-Rahman e o dito Ar-Rahim, os nomes e atributos de Allah Tabaraka wa Ta'ala contidos nesta Basmala. Inshallah, qual a importância, por que colocar Allah Tabaraka wa Ta'ala, né? Assim como falam os Mufassirun, as pessoas que interpretaram, os exégeses do Coran, que interpretaram o Coran, explicaram por que chegaram esses dois nomes e atributos de Allah, Rabbul Izzah, Senhor da força, glorificado e exaltado sejas. Então, inshallah, as demais informações, inshallah, para os nossos alunos serão mandadas no nosso grupo sobre aquelas questões que deveremos corrigi-las até o nosso próximo encontro, inshallah, tabaraka wa taqaddasa wa ta'ala. Tudo bem? Então, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Suplicamos a Allah, tabaraka wa ta'ala, que nos acrescente o conhecimento benéfico, em seguida que nos beneficie com este conhecimento e que nos adentre ao paraíso dele. Pedimos a ele, glorificado sejas, que nos faça dentre aqueles que ouvem o dito benéfico, em seguida o seguem da melhor forma possível, e que a paz e bênçãos de Allah estejam sobre o nosso querido e amado profeta sallallahu alaihi wa sallam. Suplicamos a Allah, rogamos a Allah que nos faça dentre aqueles que estarão na sombra do trono de Allah no dia que não terá sombra, exceto a sombra dele, glorificado e exaltado sejas. Barakallahu fikum wa sallallahu wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa baraka ala rasulillah. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.